Tá bem, pessoal? Boa noite, né? Boa noite também ao pessoal que está nos acompanhando aí pela internet. A gente mandou o convite em nome do centro para amigos que, inclusive, estão fora daqui do Brasil. Alguns amigos de Portugal, alguns amigos de Espanha que estão recebendo esse link. Se não puderem acessar virtualmente, ao vivo, agora vão poder acessar depois no link que o centro vai enviar. E é assim que o evangelho irradia, não é? Em todos os momentos, em todos os lares, em todas as oportunidades que nós tenhamos na vida. Hoje nós vamos bater um bate-papo rápido, dinâmico, que da outra vez que eu vir aqui eu tive vários problemas com tecnologia e não foi muito bom, não. Mas hoje vai dar tudo certo. E eu conto com a participação, inclusive de quem está nos assistindo, para poder cantar também. Nós teremos dois trechos rapidinho. O tema é caracteres da perfeição. Tudo que leva àquela perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que estás no céu. Por que será Jesus deixou de forma categórica e afirmativa esta questão, sem titubear, né? Está no capítulo 17, os dois primeiros itens do capítulo 17, mostrando o caminho. Se a verdade e a vida existe através dele, é porque o caminho é suave, recheado de coisas que alegram a alma. E por que não dizer que somos a imagem e semelhança do Criador na perfeição? É um equívoco a gente achar que nós não somos perfeitos. Mas aí o palestrante está falando uma coisa assim meio problemática. Como é que nós conseguimos ser perfeitos no mundo de expiação e provas? Sabendo utilizar a lei do livre-arbítrio. E é aqui que nós vamos ver que coisas em parábolas que Jesus disse que aparentemente nós achamos que pode. Ah, uma vez só, ninguém vai ver. Ah, Deus perdoa. O evangelho abarca todos aqueles que fazem caridade. Ah, mas eu falei só uma vez, acertei 90, então pode. Passei no evangelho. Pode num planeta de expiação e provas, porque nós caímos nas tentações. Nós infringimos a lei do livre-arbítrio, não sabendo utilizá-la no critério de respeito para com os outros. Isso coletivamente falando, não é? Temos que lembrar qual que é o cenário que esse capítulo 17, sede perfeita, para quem Jesus estava falando? Era para uma plateia como essa aqui, de encarnados e muito mais espiritualmente falando, entre colônias. Agora, com a riqueza da doutrina dos espíritos, nós sabemos que existem, no momento que está conectado aqui à internet, outros companheiros nossos que estão assistindo e vão escutar depois e refletir sobre essa mensagem profunda de ser perfeito, no momento em que a gente vem titubeando perante as questões públicas, não é? O Brasil está vivenciando situações terríveis nesse aspecto. Mas Jesus estava falando, a princípio, para os gentios, da família de Marcos, da família de Lucas, da família de outros primeiros apóstolos. Lucas, na verdade, foi o último. Mas aí existia toda uma parentela espiritualmente ligada para ouvir. Tenham ouvidos quem quiser ouvir e olhos quem quiser ver, pois acredite. E desta forma, um jovem rico passando ali pela praça, viu uma multidão assim reunida, vendo ele contar uma parábola e... Ah, mas esse homem veio para isso? Me falaram que ele ia dar a vida eterna. Eu vim aqui para ter a vida eterna. O que Jesus disse? Assentai-vos como estão os outros e vende tudo que tens e me segue. Aí ele achou impossível a proposta. Eu, acumulando tanta coisa desde jovem, para ser perfeito é isso? Mas Jesus não estava falando de tirar todas as suas posses momentâneas na vida material e seguir pelo misticismo da vida terrena.
O livro dos Espíritos tem uma questão que fala que o homem tem que viver tal qual é compatível ao seu tempo na Terra. Significa dizer que é lícito ter coisas materiais, mas ela não pode ser o centro da sua vida. E ela tem que ser destinada a quem tem menos também. Não é o compartilhar. Tá, mas vamos lá. Vamos escutar uma musiquinha aqui. Quem souber, canta com a gente. Começou, né? Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, é acima de tudo, é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim, quando estou a sofrer na treva da alma, que eu começo a crescer, que é muito além, a espera de mim. Existe alguém, 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 alguém. Olha, Jesus quase sempre utilizava coisas simples, como a criança, a família, como nós temos ver aqui, para iniciar o estudo importante daquele momento. Porque se eu vou falar sede perfeitos sobre os caracteres da perfeição, eu tenho que me aproximar em linguagem. Eu não posso ser uma pessoa complicada e, principalmente, eu tenho que entender a realidade do outro. O outro está passando fome. Não tinha internet, não tinha trem, não tinha WhatsApp, não tinha Uber há mais de 2000 anos. As pessoas passavam de dificuldades básicas, que hoje nós temos quase todas elas sanadas. Então, se eu vejo outro, alguém que me espera, como a canção diz, eu tenho que fazer valer a pena essa oportunidade. Jesus associava a criança ao sentido de pureza, mas todos terem a mesma oportunidade de vida feliz, como está no Evangelho de Marcos. Isso é o ponto principal da perfeição. Você não apenas ser responsável na oportunidade que te deram, mas saber buscar o outro, como a canção diz, para vivenciarem juntos, para crescer em família fraternal, não é? Mas esse despertamento era tudo muito novo, já começava a incomodar as pessoas que se nutriam, não é? Do comportamento velho, do comportamento de pegar o outro e ver como massa de manobra, como moeda de troca. Olha o que o slide diz. O despertamento causado por novos ensinamentos trazidos por Jesus. Seja brando, dócil, como uma criança. Por isso que eu coloquei a música dela. Não era comum as pessoas estarem assim conversando e olhar como o outro, como filho de Deus e merecedor da mesma oportunidade. Era todo mundo olhando o outro como uma moeda de troca. Eu vou vender o outro amanhã para pagar o imposto. Isso incomodava os fariseus, os que cobravam os impostos. Está em Lucas. E convidou Jesus e alguns discípulos para jantar na sua casa. Era pegadinha. Porque se Jesus estava ensinando, está difícil a vida, mas eu te mostro a vida em perfeição e atemporal, ou seja, terá todos os tempos junto na casa de meu Pai, distante dessa coisa temporal aqui na Terra.
Jesus aceitou, então, e foi jantar, né? Detalhe, estava na época de cobrança exorbitante de impostos, tá? Durante o jantar, Jesus disse aos fariseus que as expressões que nós todos emitimos expressões, de acordo com o nosso pensamento, palavras e a nossa ação, principalmente, a gente interfere na vida do cotidiano. A gente pode fazer alguém sorrir, mas a gente pode matar a esperança de alguém. Reflete nossa conduta, o que realmente somos. Eu posso falar alto com alguém na vida de hoje? É mais comum do que a gente imagina. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer a oração final e deitar, a gente percebe: nossa, gente, Zé Carlos estava tão alegre, ele só queria me contar a novidade. Eu virei as costas e fui falar com o outro. Nem dei moral para o que o meu amigo queria. É mais comum do que a gente imagina. Isso reflete, só que mostra perante a contabilidade diária quem nós somos espiritualmente. E o quanto nós ainda temos que melhorar na perfeição. Eu estou falando de uma simples virada de costa. Vê lá o restante. A gente aprendeu na parábola. Vou baixar o som aqui. Na parábola do bom samaritano, na lida diária, que nós temos dificuldades para sobreviver e que nós devemos perceber essas dificuldades atentamente. Nós estamos vendo aí no slide um homem que descia de Jerusalém, considerada a casa do Pai, a concentração da religião, e indo para Jericó. Ele está carregando aí no burrinho várias especiarias. Será como é que ele conseguiu reunir tanta especiaria para ir vender rapidamente em Jericó, hein? É um esforço, não é? Vamos imaginar alguém que é viajante, está ali vendendo, né? Está vendendo especiaria, só que no meio do caminho ele foi assaltado. Detalhe, ele conhecia, se vocês forem ler profundamente, ele conhecia o caminho. Nós conhecemos determinados caminhos perigosos na nossa vida. Vamos fazer essa similaridade. E no nosso caminho, quando a gente cai, passam determinados elementos. O primeiro, com imponência, soberba, fez de conta que nem era com ele, né? Um outro, no sentido contrário, eles, se cumprimentando rapidamente, percebeu que tinha alguém caído. Era um publicano, né? Era alguém que controlava ali as leis, né? E entendia as entrelinhas, e era alguém que tinha oportunidade de estudar, né? Tenho nada a ver com isso, né? Zé Carlos ali tá chorando, tá sentindo fome, qualquer coisa, virei as costas. Afinal de contas, hoje eu já depositei a minha doação, né? Estou a caminho da perfeição. É isso que eu quero que todos, inclusive os que estão conectados à internet, pensem. Não é a troca momentânea das coisas que nos faz aproximar de Deus. É nosso conjunto de adversidade perante ao outro que ainda não vivenciou um momento de alívio das suas dores e que nós podemos compartilhar momentos de alegria. Mas eis que um homem desconhecido, como o slide está mostrando, ele também estava de viagem. Ele sabia que ia perder tempo cuidando desse homem, sarou as suas primeiras dores, colocou no cavalo e foi levar numa hospedaria. O resto a gente já sabe, né? Ele depositou alguns denários e disse que voltaria durante uma semana, depois de viajar, para saber se ele estava bem. Só que ele fez uma coisa, companheiros, que a gente tem que fazer, e é o principal da nossa conduta que está valendo para a nossa reencarnação. É o desejo fervoroso que nós temos ao final dessa jornada, como dizia Santo Agostinho, agradecer ao Pai e desejar plena recuperação àquele que está caído.
Não basta colocar na hospedaria, como muitos de nós, às vezes, colocam os nossos idosos ali no asilo e vira as costas. Vai lá no Solar Colombino, vai em outras casas, nos hospitais, nas prisões, às vezes tem vários elementos que cometeram delitos, está aguardando uma oportunidade, querendo acreditar que a vida ainda vale a pena. Ó, a Seara Espírita, aguardando as nossas mensagens aqui, ó. Se coletivamente a gente vibrar, a gente melhora o mundo. Mas vamos agora rapidamente, né? Nós vemos aí uma faceta diferente, porque eu entreguei para vocês aquilo que nós podemos copiar. Quais são as adversidades que apareceu nesse caminho que a gente tem que entender? Rapidamente. Primeiro, o capítulo da negligência. Será que nos dias de hoje, nos caminhos da modernidade, a gente age de forma negligente? Opa! O que eu fiz aqui? Gente, acontece, tá? Eu cliquei de forma rápida e o slide pulou. Foi isso. Bom, peço desculpas. Negligência. Quando abdicamos do plano maior e cometemos delitos morais. Após certas ações precipitadas, surgem os receios, os sentimentos de culpa. Uai, mas aquele homem deixou a sua casa com um excesso de quinquilharia para vender, Zé Carlos. Numa semana que cobrava impostos. Será que ele não deixou a família toda para trás e pensou só na venda da matéria? Ele estava sozinho. Era uma viagem distante e ele estava sozinho. Pararam para perceber? Ele foi negligente. Ele quis pagar para ver. Podemos fazer isso? Às vezes nós fazemos. Nós não preparamos nas nossas viagens. Devemos? Jamais. Planejar as nossas ações. Intolerância. Quando a transgressão a outro por violência. Virar as costas é um ato de violência. Consórcio da imperfeição declarada de um com a permissão consentida do outro, lei de atração. Olha, se o outro está caído, primeira coisa, a gente sabe que é filho de Deus. Julgar, jamais. Observar e tentar empreender o auxílio. Agora, virar as costas significa dizer o quê? Negligência e intolerância. A discriminação tão em moda, né, gente? Quando há rejeição de semelhante pelo fato outro estar fora do enquadramento. O que eu tenho a ver com isso? Não faz parte do meu time, não é do meu time, eu não vou nem conversar. Vê lá ajudar, né? Já paira uma reflexão na nossa cabeça aí, né? Compartilhado com a mesma prosperidade social. Agora vamos falar ao contrário. O que a lição quer nos mostrar? Nós temos oportunidades de empreender no caminho dos caracteres. Porque se eu estou falando dos caracteres no capítulo, a gente tem que ver o que não fazer e agora o que fazer rapidamente. Amar sem ser egoísta. Chico falava, sem pedir nada em troca e sem reclamar. Estou passando rápido. Estagiar no bem, com compromisso. Paulo de Tarso já não falava? Senhor, que queiras que eu faça? Depois que ele enxergou que estava totalmente cego da alma, né? Que queiras que eu faça? Tem alguma coisa para me fazer? Ter disposição nesse tempo, que depois acabou, né? Orar sempre. Para quê? Para a devoção às causas espirituais. Senhor, obrigado. Um homem estava a caminho. Eu estava apressado, mas eu fui calcular, eu tinha tempo para ajudar alguém. Agora eu me sinto feliz. Agora eu sei o que é a sua perfeição. Jesus indica saber da existência de um caminho familiar da disputa. Ó, o cenário era esse aí, ó. Família de Marcos estava reunido e tal, e ele estava falando que os caminhos eram difíceis, né? E tinham pessoas lá em Jericó passando dificuldade, mas tinha muita cobrança de impostos. Ele, tipo assim, vamos fazer uma viagem até Jericó? Gente, você imagina nos dias, naqueles tempos, andar a pé como ele andou? Hoje a gente tem Uber, né? Tem carro, tem avião. Olha aí, ó. Esse é o caminho do deserto da Judéia para chegar a Jericó.
Olha lá como é hoje. Essa é uma foto que nós tiramos recentemente quando a gente esteve lá. Hoje está moderno, né? Tem estrada. Mas Jesus foi a pé. Para que será que o mestre se interessava em ir lá em Jericó, né? Lá tinha um homem muito rico, era senhor de várias terras, era senhor de pessoas. Pode uma pessoa ser dono de pessoas? Na pátria do Cruzeiro, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, existem pessoas donas de pessoas? Trabalho escravo, né? Ainda não erradicado. E aí, é o seguinte, uma bela noite, ele foi contabilizar quanto ganhou, estou satisfeito, ganhei muito. Nem sei se o Zé Carlos ou fulano, ciclano, beltrano trabalhou tanto para mim, não sei nem se eles beberam água e comeram, só pensando no dinheiro. Houve uma interferência espiritual no sonho, é mediunidade. Jesus estava provocando uma caravana, um comboio de pessoas para ir para Jericó. Ele sabia que ia ter troca política. Só que a troca que ele queria era a troca de valores amorais, tirar o que é sujo para valores morais que agradam a Deus. É ser perfeito. Tipo assim, fazer o bem, né? Tolerar, que já é difícil. Perdão das ofensas, nós ainda estamos brincando de perdoar, né? Fala sério. 70 vezes 7, quantas vezes sejam necessárias, e ainda é muito difícil. Bom, a mãe deste homem rico apareceu nos sonhos, falando com ele. Está no Evangelho de Lucas. Ó, Deus vai te acercar e neste momento de insensatez pode te tirar tudo. Não foi para isso que eu te criei, meu filho. Ele levantou assustado. Leiam todo o Evangelho de Lucas que vocês vão perceber um diálogo de 12 a 22 de um ser espiritual conversando com a sua psique. Era a mãe dele divertido. Porque se você não fizer o que eu vou te falar agora, com tanto acúmulo, vai ser tirada a sua oportunidade. Ou seja, ele vai ser retirado dali à força, não é? Nossa, ele ficou com medo. Sabe quem era esse homem? Vocês ouvem falar no Evangelho. Era um coletor de impostos chamado Zaqueu. Sabe? Entra na minha casa. Quem eram os publicanos? Coletor de impostos. Ele fabricava armaduras para o exército romano, essências, enfim, e explorava muito. E aí ele ficou sabendo que essa multidão se aproximava de Jericó. Era Jesus. Só que Jesus já tinha, na sua pureza, já tinha tramado tudo. Já tinha convidado mediunicamente espíritos que queriam mudar de conduta e mudar o comportamento daqueles que ainda estão a caminho, que eram seus filhos. A mãe e o pai desencarnados, Zé Carlos. Intuindo, até nos sonhos, os filhos que estavam errando. Zaqueu, ele segurou com unhas e dentes oportunidades e subiu numa árvore, como mostra a imagem, essa imagem, e aí, desesperado, mestre, janta em minha casa. Jantar não, é pouco. Pelo tanto de coisa que você deve, almoçar, descansar, jantar, e amanhã eu vou ver o resultado disso. Ele era um pigmeu, um homem baixinho, de perna torta, e essa é a verdadeira árvore, tá? Eu conheci essa árvore lá. Ele mandou eles fazerem uma escada, um oco, assim, dentro dessa árvore. Ele era tão pequeno, e essa árvore é desse fruto seco, hein? E aí, a partir do sonho que relatou, ele reuniu todos os empregados. Jesus, na frente de todo mundo, ele fez uma coisa que, para um homem que só acumulava posse, é vexatório, é vergonhoso, que era distribuir os bens adquiridos de forma ilegal que estavam escondidos nas paredes ali, ó, como a imagem está mostrando. Ele mandava furar isso com avareza, né, gente?
Hoje, Jesus entrou a salvação nessa casa porque também é filho de Abraão. Tu foi esclarecido. Aí a gente lembra do quê? Da parábola do filho pródigo. Perdeu, mas chegou um determinado momento ele viu assim, nossa, até os porcos estão melhor do que eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero o amor de pai e de mãe. Ele agiu com sinceridade. E é isso que agrada a Deus, é a sinceridade. Assim com os seus, filho do homem veio buscar e salvar quem tinha perecido. Se Jesus pudesse cantar nessa época, ele ia cantar isso aí. Quem souber a letra pode cantar junto. E a sua justiça e outras coisas vos serão acrescentado. Aleluia, aleluia. 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 Buscai primeiro. Aí ficou alegre, todos ficaram alegres. Pediram perdão das coisas que fizeram e tentaram ao seu tempo retirar as tantas chagas, né? Moral da história, ó, nosso acúmulo. Aquele que procura acumular tesouros para si próprio não é rico diante de Deus, porque em todas as instâncias busca a riqueza perene, momentânea e esquece da realidade espiritual. Alguém sabe aí a origem de pão duro? Alguém já viu essa imagem aí, quando era criança? Muitas das vezes a gente viu, quando era criança, acúmulo de brinquedo, né? Eu mesmo tive muito brinquedo. Hoje eu não sei onde é que estão esses brinquedos, não. Mas é o que acontece? Isso é ter e não ser. E a gente tem que encarar essa dissolução da matéria, porque isso vai um dia. Aí eu pergunto aqui rapidamente, que o tempo está passando, quem tem mais de uma sandália para calçar em casa? Levanta o braço. Inclusive o pessoal da internet, hein? Sandália, simples. Chinela havaiana, sério. Eu tenho várias. Quem tem mais de uma calça? Ó, é mais comum do que a gente imagina, né? Agora a pergunta é, isso que a gente tem em excesso, sempre é necessário ou a gente guarda lá para um dia talvez usar? Viu? Essa é a questão que é contada. Olha, o que vocês acham que tem atrás daquela imagem ali, hein? Essa imagem foi tirada numa visita que nós fizemos de Campanha Alta de Souza, no Rio de Janeiro, há vários anos atrás. Eu fiquei assim, estarrecido, porque uma senhora contou um fato real. Ela havia já há alguns anos perdido o marido, o casarão era muito grande, os filhos já tinham ido embora, mas brigava muito com o marido, questão de acúmulo das coisas, e ele já estava cansado dela, na verdade, e já estava preparando despachar ela, e algumas coisas sumiam de casa, ela ficava extremamente triste. Um belo dia, quando o tempo passou, porque ele faleceu primeiro, ela descobriu onde é que estavam algumas coisas. Ó, pode alguém enterrar livro, saber, nas paredes? Tinha livro aí que podia ajudar muitas pessoas. Pagar para enterrar livro. Pode entrar. Vamos assistir rapidamente. Eu vim aqui para comprar um cachorro. Tem ali para criança, para minha esposa. Ele relata que queria comprar um caixão para a esposa. Não, mas não. Eu vim comprar um caixão. Porque se essa mulher aqui morre, de repente, eu vou com uma esposa aqui sul. Eu não tenho como fazer. Avareza. Nós temos aqui fazer um plano general, mas nós gostamos. Não, eu não preciso. Precisa sim. Não, vocês vão querer comprar um caixão. Se vocês vão comprar um caixão, tem que levar. Não se preocupa, porque eu vou levar hoje mesmo. E nós vamos guardar onde esse caixão, criatura? No nosso quarto. Bom, eu não vou passar o vídeo, porque o vídeo é muito grande. Eu só queria mostrar o começo da história.
ficou numa situação tão justa que ele fez as escondidas planos para boicotá-la. E anos mais tarde, num centro espírita, ele relata que estava equivocado. E por falta de ter noções e de ser entendido das coisas, né? Ele poderia ser menos avarento, ele deixou de amar. Aí passou o tempo desse nele. Ele estava equivocado, ele estava no plano espiritual pedindo uma oportunidade para voltar com ela. Mas ela soube que um tempo à frente os dois iriam encontrar. Porque a resignação dessa mulher e de alguns de nós outros é tão grande que mostra um grande caractere da perfeição. A caridade, conforme entendia Jesus, é um bip. Fazer o bem sem olhar a quem, ela já está em plena atitude do segundo item, que é a tolerância. Nós conhecemos como a indulgência perante as imperfeições alheias. Aquele homem errava tanto, boicotava tanto ela, mas ela amava tanto ele que, mesmo assim, como diria Madre Teresa de Calcutá, vale a pena acreditar no outro. O espírito que deseja evoluir-se depois de desencarnar procura apego apenas às coisas do coração. Sabe que deve aguardar as sabe que tem todo um universo pela frente. Como dizia a mãe de André Luiz, né? Quando mostrou para ele a nova morada agradável, que os seres espirituais que antes eram uma família estavam programados para se ver mais à frente, não é? Sabe mais ainda que inferioridade moral, se afeiçoar a coisas incompatíveis à verdadeira felicidade. Acha mesmo que um espírito desencarnado que empreendeu um grau de evolução vai ficar procurando um monumento assim? Aquilo ali é um jazigo, viu, gente? Vocês sabem de quem que é esse jazigo? De uma pessoa famosa. É de uma princesa. Dizem que é da princesa Diana, esse monumento aí. Só possuímos verdadeiro aquilo que é legitimamente dado levar deste mundo. O que é isso? O que é de uso da própria alma. É a nossa essência interior. É aquilo que Jesus falou. Para segui-lo, pois se queres seguires na vida como um homem de bem, ele não prometeu o paraíso. Ele prometeu um caminho a empreender para o homem de bem. Aí depende do nosso o quê? Esforço. Olha aí onde estão muitos nossos esforços, como diz no capítulo Fénelon, o bom uso dos bens terrenos, fazer o bem maior, algo que alguém possa entender como caridade sem machucar, não é? O outro, a outra. E o ensinamento superior de Jesus perante todas as coisas, Jesus veio conceder uma diretriz a ser seguida para que todos possam, abastados ou não, darem caridade. Esse filme, eu só vou deixar o slide, eu não vou passar o filme porque o tempo já se esgotou. Mas eu sugiro que vocês assistam esse filme, Os Intocáveis, porque ele trata de uma história real de um homem que tinha várias paralisias, com muito dinheiro, muito rico mesmo, francês, e um outro argelino que estava desempregado, na periferia ali de Paris, viciado em drogas, problemas dentro de casa, mas era um cara que tinha expertise em falar, me ensina que eu faço. Tem alguma coisa para me fazer? Senhor, o que queres que eu faça? Era esse cara, era o Paulo de Tarso, esse rapaz negro ali que no filme ele não tinha nenhuma formação escolar compatível com a vaga de emprego, mas ele foi tão interiormente verdadeiro que ele convenceu o ricaço para uma coisa que nos custa cara no sentido de valer a pena, é de ter um amigo ou uma amiga de verdade. Tem alguém, como no começo da palestra, aguardando-nos para receber um abraço, essa perfeição divina que é a alegria que vem de Deus. Esse filme então mostra isso, e eu encerro com o seguinte slide. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar,
acalmar desesperos, operar reformas. Essa é a nossa missão. É nisso também que encontrará satisfação real. Olha o Kardec. O Espiritismo anda no ar. Por quê? Difunde-se pela força mesma das coisas. Seja branco ou amarelo, seja negro, seja espírita, católico, seja um ateu. É filho de Deus. Esta informação está no Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 30. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade do Centrim, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em nome do Evangelho, para falar sobre esses pequenos caracteres da perfeição e que nós devemos copiar para agradar a Deus. Jesus abençoe.